Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Sejam todos bem-vindos, uma ótima segunda-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Tivemos aí mais algumas partidas do Campeonato Brasileiro, hoje temos ainda mais 2 jogos, né, para a finalização da 7ª rodada, só que amanhã já começam as datas da Conmebol, né, jogos de Libertadores, Sul-Americana e tudo mais, inclusive amanhã com Corinthians e América de Cali. Peço que me acompanhe nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links na descrição. Vou deixar aqui também o convite para vocês me seguirem lá no Facebook. Estou criando alguns conteúdos aí de futebol no geral, né? Não só sobre o Corinthians, então peço essa força aí, me sigam lá. O link está aqui na descrição também. Vamos para cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, ontem tivemos mais 3 jogos, né, do Campeonato Brasileiro. A vitória do Grêmio em cima do Santos, né, o jogo dos desesperados lá na zona do rebaixamento. E o Santos perdeu, né, o Santos está aí apenas com 4 pontos. Tivemos Vasco e Palmeiras, né, o Vasco entregou um gol pro Palmeiras ali na saída de bola, no tiro de meta. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. 1-0 para o Palmeiras e assumiu a liderança do campeonato, porque o Flamengo perdeu para o Cruzeiro, né? Um gol do Gabigol aí, praticamente no último lance. Tivemos um pênalti para o Cruzeiro, o Gabigol bateu, perdeu, mas aí no rebote ele conferiu e fez 2-1 para o Cruzeiro. Esses aí foram os jogos de ontem do Brasileirão. Hoje temos Red Bull Bragantino e Mirassol e também Juventude e Atlético Mineiro. Tá? O Corinthians agora está na 8ª colocação do campeonato. Podemos ter alguma mudança, né? A depender aí dos jogos de hoje. Tanto o Mirassol quanto o Juventude podem chegar a 10 pontos também, né? Principalmente o Juventude que pode chegar a 3 vitórias, igualando com o Corinthians, né? O Mirassol pode empatar em pontos, mas não ultrapassa o nosso time. Cara, então de Campeonato Brasileiro é isso, a gente vai acompanhando, próximo final de semana já temos mais um jogo importante, o Corinthians enfrenta o Mirassol fora de casa, né? Mas antes temos o nosso compromisso aí pela Sul-Americana. E a nossa equipe já começou a preparação, né? Jogamos no sábado contra o Inter, ontem, né, que foi o domingo, já tivemos aí a reapresentação do elenco. Quem atuou por mais de 45 minutos fez um trabalho regenerativo, os demais atletas foram a campo e fizeram um trabalho tático com o técnico Dorival Júnior, né? Exercício de ativação na academia, foram a campo, fizeram um treino aí sob o comando do treinador Dorival Júnior. Hoje, aí os jogadores que ontem fizeram um regenerativo, hoje vão a campo, vão fazer aquele espelhamento do time do América de Cali, treinamento de preparação para o jogo de amanhã, jogo extremamente importante para a gente, né? Porque o Corinthians está na 3ª colocação do grupo, precisa vencer para ultrapassar o América de Cali e encostar no Huracan, apesar do Huracan enfrentar aí o Racing nessa rodada. Então a gente precisa vencer. Se o Corinthians tem o objetivo de avançar para o mata-mata da Sul-Americana, o jogo é amanhã. Tá, o primeiro passo tem que ser amanhã para que a gente vença o América de Cali, depois a gente pega o Racing, que é o time que não pontuou ainda no grupo, então para que a gente pegue aí mais uma vitória e aí chegue mais tranquilo na última rodada contra o Huracan, né? Mas amanhã a gente comenta um pouco mais sobre a questão da Sul-Americana do Corinthians. Cara, alguns torcedores me mandaram novamente a questão de premiação do Memphis, né? Ganhou mais R$1,5 milhão do Corinthians, por conta das participações em gols com a camisa do Timão. Chegou aí a marca de 25 participações, com gols ou assistências, que ele deu assistência para o Yuri no fim de semana. Inclusive tinha feito um gol também, né, que foi anulado. Beleza. A imprensa quer colocar mais uma vez isso. Nossa, é um absurdo. Nossa, mas que... Como se fosse a culpa do Memphis. Tá? Vamos lá. Pensando do lado do Corinthians, se o atleta pediu isso em contrato e o clube aceitou, a culpa é do clube, não do atleta. Primeiro ponto. Tá? Primeiro ponto. Segundo, se o Corinthians está pagando, né? Se ele está atingindo essas metas, é porque ele está correspondendo dentro de campo. É mais barato você ganhar uma premiação maior no Brasileirão, como foi ano passado, né, que a gente estava na zona do rebaixamento, fechamos
classificados para a Libertadores. Então a premiação de quem está perto da zona do rebaixamento é menor do que a de quem está lá em cima. Então a gente aumentou a premiação, a gente ganhou o título paulista. A gente está na Sul-Americana, apesar aí da eliminação na pré-Libertadores. Então jogos internacionais que já tivemos esse ano. Tudo isso é dinheiro para o clube. E o Memphis faz parte disso, da arrancada no ano passado, do título esse ano. Será que não faz sentido esse pagamento? A gente pode questionar valores, isso e aquilo, mas mais uma vez, a gente tem que questionar o Corinthians quando assinou o contrato, né? Pela assinatura de contrato, não o atleta. E mais, agora vamos falar sobre a imprensa. Pouco tempo atrás, criaram, né, uma matéria. O Memphis está 1 mês sem fazer gols. Só que ele estava dando assistência. Ele tinha feito gol pela seleção da Holanda. E a gente tinha a data FIFA no meio. 15 dias sem jogos. Ou seja, ele não ficou 1 mês sem fazer gols. Ele não ficou 1 mês jogando pelo Corinthians. Ele ficou 15 dias. Olha como que a matéria já vira. Aí agora que ele faz gol, é um problema também. Que ele faz gol, participa, dá assistência, é um problema também. O que não aparece pra mim, por exemplo, é uma matéria falando do preço do Dudu, ex-atacante do Cruzeiro, né? Rescindiu o contrato agora. O salário do Dudu, 2 milhões de reais. O do Memphis é 3. Ok. Só que o Dudu, quem paga é o Cruzeiro. 2 milhões por mês. O Memphis, o Corinthians paga menos de 1 milhão. O restante é a Esportes da Sorte que paga. Ou seja, só de salário, o Memphis é mais barato pro Corinthians do que o Dudu pro Cruzeiro. Mas a matéria que sai toda semana é do Memphis. O Dudu tem 2 gols esse ano em 20 jogos. Compara os números dos dois. O Dudu foi rescindir o contrato agora, pegou mais 15 milhões de rescisão. A premiação do Memphis não bateu isso. O que é mais caro? Contratar um Dudu, igual foi pro Cruzeiro, ou contratar um Memphis que joga e resolve, né? Ou contratar um Neymar que não joga? O Memphis, a gente falou aqui, né, recente, ele ficou apenas 2 jogos fora. 2 jogos que ele sofreu uma falta dentro de campo, o árbitro não deu, ou deu e não deu o cartão amarelo, e aí ele ficou fora do jogo seguinte. 2 jogos apenas, né? E o pessoal joga, mas ele vai pra noitada. Mas... É difícil, cara. É difícil agradar, né? Então por isso que eu falo, sempre trago aqui esse tipo de debate, esse tipo de matéria quando eu vejo. Por quê? Para que o torcedor corintiano não caia nessa conversa. Para que ele entenda o que é benéfico para o clube e o que prejudica o nosso clube. O Memphis não é um problema para o Corinthians. Não é, definitivamente não é. Sabe o que eles querem? Que a gente mande o Memphis embora e contrate o Jonathan Cafu, o Léo Natel, o não sei quem, o Júnior Moraes. Esses jogadores que eles querem aqui. Não um cara que joga, se compromete, que não se esconde, né? Que fez uma ótima dupla com o Yuri, que potencializou o futebol do Yuri. Isso eles não querem, isso é um problema para a imprensa, tá? Mas enfim, família, vamos seguir com as novidades aqui, que tem bastante coisa. Hoje, né, inclusive, é para estar acontecendo a reunião do Augusto Melo, os auditores aí do Corinthians e o gerente financeiro, o Luiz Carlos, com algumas pessoas da imprensa para explicar sobre a questão do balanço financeiro do clube. Ponto importante, a reunião não será gravada. Então a gente aguarda aí agora no início da tarde algumas atualizações, o pessoal que estará presente, né, nessa reunião para publicar, para termos aí uma explicação sobre tudo isso. Diante disso, quem que aparece, né? Romeu Tuma Júnior. Olha, já que o Augusto Melo está fazendo essa reunião aí, sem gravação, né, com alguns jornalistas, tal, para explicar o balanço financeiro, vamos fazer o seguinte. Quarta-feira tem uma reunião, uma coletiva de imprensa, né, na verdade, não é nenhuma reunião, uma coletiva de imprensa, em que vamos explicar
com transparência e responsabilidade, né? Alguns pontos sobre o Conselho Deliberativo. Vão explicar os trâmites sobre as contas reprovadas, reforma do Estatuto e outros assuntos que a imprensa possa questionar. Eu não sei o nome do presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras, não sei o nome do presidente do Conselho Deliberativo do São Paulo e de outros clubes. Agora, o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, ele não consegue ficar uma semana sem aparecer na imprensa. Quando não tinha mais motivo para ele aparecer, ele vai e convoca uma coletiva de imprensa para explicar as reformas do Estatuto, para explicar as contas reprovadas, Vamos aguardar, né, essa coletiva de imprensa para vermos se a gente consegue absorver alguma coisa útil, trazer alguma informação relevante para o torcedor, cara. Bizarro, né? Bizarro. Resolver as coisas, nada. Entender, né, de onde que veio aquela dívida, que um tá que fala que foi da gestão do Duílio, o outro é dívida atual, isso e aquilo. Ninguém quer. Agora a coletiva de imprensa, aparecer na mídia, é toda hora. Quem tem que falar, não fala. Quem tem que ficar quieto, quer falar para os quatro cantos. É difícil, cara. É bem complicado. E, em cima disso tudo, tivemos mais um pedido protocolado de impeachment contra o presidente Augusto Melo, tá? Dessa vez a chapa 82 protocolou um pedido aí, que foi um integrante do CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians, entrou aí com um pedido, né, de processo de impeachment. A gente aguarda mais atualizações, né? Já deve ser o terceiro ou quarto pedido, acho que só esse ano, inclusive. Então a gente aguarda mais alguma atualização. E eu quero saber a opinião do torcedor corintiano sobre essa parte interna do nosso clube, né? Até queria entender um pouco mais dessa reunião que o Augusto marcou. Queria entender as informações, que a gente pode ter mais base, né, para comentar sobre tudo isso. E aí a coletiva também que o Romeu marcou para quarta-feira é surreal, cara, é surreal. Bom, família, agora quero falar para vocês sobre a GoCase, parceira aqui do canal John do Timão, tá? Você vai adquirir produtos como esse aqui, ó, capinha de celular personalizada, por exemplo, do nosso Coringão. Lembrando que são produtos oficiais e licenciados. Você adquirindo um produto da GoCase, o Corinthians ganha uma porcentagem, tá? Porque é um produto oficial e licenciado, eles têm os direitos sobre a marca do Corinthians para utilizar nos produtos, né? E aí o Corinthians ganha os royalties. Perfeito, tudo certinho. Produtos de muita qualidade, as capinhas de celulares de diversos modelos, copos térmicos, garrafas térmicas, necessaire, mochila e muito mais, tá? Tem muito produto aí personalizado do Corinthians e você vai utilizar o cupom que está aqui na sua tela, John do Timão, para ganhar 10% de desconto. Temos algumas promoções, né? De capinha, você leva duas e paga apenas uma. Então é metade do preço da capinha, já com o desconto do nosso cupom, tá? Então aproveitem, na hora de fechar a compra, coloca lá, adicionar cupom, John do Timão, e perfeito, tá? Conto com a participação de todos, vamos pra cima e vai Corinthians. Duas atualizações rápidas. A primeira delas sobre o atacante Giovani. Fabinho Soldado falou aí na última semana, ele falou, ó, Giovani já está com a situação definida, certamente ele não permanecerá no Corinthians. Então, cara, daquilo que a gente já vinha debatendo, era um cara que poderia ser útil para nossa equipe, mas, né, empresário, atleta, família, o que seja, né, o staff dele, decidiram que é melhor ele sair do clube, procurar outro mercado, e é isso. Tá? Não tem o que o Corinthians possa fazer. O Corinthians já apresentou um monte de proposta, já colocou ali o teto salarial que poderia apresentar para ele e nem assim tá bom. Então, se a gente não conseguiu agradar, Giovani, muito obrigado, um abraço, segue o seu caminho. Não tem o que fazer, tá? Não é uma escolha do clube. O Corinthians queria renovar, tentou afastar o atleta para ver se ele refletia, se ele pensava novamente, né? Pô, não, vou voltar então, preciso jogar, preciso manter o meu ritmo. Não, nem assim, tá? Ele tá afastado aí desde o finalzinho do ano passado, né? E, cara, jogou um jogo esse ano, participou de gol e tal, mas
realmente não mudou a cabeça do Giovani, e ele segue aí fora do Corinthians, vai sair agora no meio do ano, né, que é o final do contrato dele. E o outro atleta é sobre o senhor Matheus Bidu. O Corinthians aí já vem conversando sobre a renovação de contrato dele há um bom tempo, e a expectativa é que essa semana seja concretizada a negociação, né? Base salarial já tá certa, faltam ali algumas questões de premiação, gatilhos de contrato, tal, que o Matheus Bidu quer. Eu já falei, né, e vou ressaltar aqui, pra mim não vale a pena renovar com o Bidu por 3 anos. Tá? Ele quer um contrato aí de mais 3 anos. O contrato atual dele vai até o fim do ano agora, 2025, e eles vão renovar por mais 3, então até o final de 2028. 26, 27 e 28. Eu renovaria por mais 1 ano, com possibilidade de renovar por mais 1, né? Você deixa a linha aberta, coloca algumas condições. Pô, mais 3 anos de contrato? Difícil, tá? Difícil. Não dá pra gente esquecer o que o Matheus Bidu fez no Campeonato Paulista, por exemplo. Porque o torcedor, por exemplo, vai olhar agora, né? Nossa, mas ele entrou muito bem no jogo contra o Inter, John. Como que você tá falando isso? Sim, eu sei disso. Só que eu sei dos jogos que ele fez em 2024 também. Em 2025. A gente sabe de tudo. Ele fez uma reta final de 2024 muito boa, entra em 2025 titular absoluto, inquestionável, e começa a oscilar. Como a gente já ouviu fazer em diversas oportunidades, tá? Matheus Bidu não é um problema para o Corinthians. Só que o contrato de 3 anos, na minha avaliação, não é o que ele merece hoje, tá? Não é o que ele faz jus em campo. Ah, então você quer o Hugo? Óbvio que não. O Hugo tem que ser negociado o mais rápido possível. O primeiro dia da janela ele já tem que estar negociado, tá? Não é que um não tá fazendo jus que o outro é a solução. Não. É por isso que a gente tem um problema de elenco, que a gente já fala há um bom tempo, tá? Mas enfim, sobre o Bidu é isso, a gente aguarda aí essa atualização final, né? Essa concretização da negociação, e assim que tivermos eu trago essa atualização aqui pra vocês. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!